Começar? Amém. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui, mesmo diante desses momentos de constante aflição e tribulação, mas o Senhor tem nos conduzido até aqui. Obrigado, Deus, por esse momento que o Senhor preparou, para que, em meio a toda essa tempestade, Senhor, nós possamos encontrar a paz em Ti, Senhor. Não nos deixa, Senhor, nos entregarmos à angústia, à aflição, ao medo, como aqueles que não têm esperança, pois nós temos uma viva esperança em Cristo Jesus. Eu oro, Senhor, por favor, os meus irmãos espalhados pelo mundo inteiro, que estão passando, Senhor, por aflição nesse instante, aqueles que estão enfermos, ó Deus, aqueles que estão passando por perseguição, ajuda-os, Senhor, dá força, concede graça, que eles não venham a esmorecer, mas fortaleçam no Senhor e na força do seu poder, Senhor. Eu oro pela nossa cidade, pelo nosso bairro, Senhor, pelo nosso país, eu oro pelo mundo, Senhor. Tem sido atingido por essa pandemia. Nós sabemos que isso está debaixo, Senhor, da Tua vontade, como um megafone chamando ao homem ao arrependimento, Senhor. Ainda que a grande maioria não ouça o Teu chamado, mas nós acreditamos que os Teus eleitos ouvirão e serão salvos. Oramos em especial nessa noite pela comunidade do Alto das Pombas, o local onde o Senhor plantou, Senhor, essa pequena congregação, simples e humilde. Que o Senhor nos faça, Senhor, frutificar nesse lugar. Protege-nos, Senhor, no culto de hoje. Livra-nos, Senhor, de todas as investidas do maligno, Senhor. E nos faz ter a nossa fé edificada, ao passo que ouvimos a Tua palavra, Senhor. Que a Tua fé verdadeira nos encha, Senhor, do Santo Espírito. E possamos cada vez mais, Senhor, usufruir das Tuas dádivas espirituais que já estão disponíveis aos Teus nas regiões celestes. Ó Pai, eu oro mais uma vez, Senhor, agradecendo pela cirurgia de Dylan, quando muitas vezes nós não esperávamos, Senhor. Particularmente eu nem sabia que ele podia ser operado nesse dia, e ele foi operado e a cirurgia dele foi um sucesso, ele está bem. Obrigado, Deus. Continua abençoando, Senhor, a recuperação dele. Abençoa também César e Lani, para que possam dar um bom testemunho, Senhor, diante de tão grande milagre que eles receberam de Ti, que eles possam darem um testemunho, Senhor, de gratidão e devoção, Senhor, àquele que tudo pode e tudo fez nas nossas vidas, Senhor. Mais uma vez Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que haja edificação, santificação e que, acima de tudo, que haja glória, Senhor, para o Teu santo nome, no nosso humilde encontro de hoje, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu já vou iniciando o nosso estudo, dando alguns direcionamentos aos irmãos, né? Todos sabem que a gente está... o governador baixou um decreto que a partir das 20h30 de hoje até as 5 da manhã estará tudo fechado, e eu passei a madrugada inteira orando, ontem, hoje, e eu tive um direcionamento de Deus de nós ficarmos nos nossos lares durante esse final de semana. Então no domingo nós não vamos ter culto, amanhã não vai ter um encontro de mulheres, e nós voltamos aos nossos encontros normais a partir da segunda-feira, porque o direcionamento que eu tive do Senhor foi esse. Não é a nossa luta brigar contra o Estado, então nós não estamos sendo proibidos de cultuar, nós vamos continuar os nossos cultos de segunda a sexta. Eu até conversei já com Augusto que o culto de quinta, que a gente tinha, né, parado lá na boca do rio, a gente vai voltar a ter, porque de segunda a sexta pode-se realizar até as 8h30, e nós acreditamos que essa questão do lockdown e do toque de recolher não é algo que venha perdurar por muito tempo. Então nós vamos procurar dar um bom testemunho naquilo que falam tão mal de nós desde o princípio da pandemia, né? Falaram tantas inverdades a nosso respeito,
que nós estávamos cumprindo a lei e coisas semelhantes, quando nós nunca fizemos isso em momento algum. Não foi necessário, mas se em algum momento for necessário deixar de obedecer aos homens para obedecer a Deus, assim o faremos sem nenhum tipo de temor. Mas esse não é o caso. Então não há motivo para a gente brigar para ter o culto no domingo. Segundo lugar, eu não vou fazer culto por internet. Essa questão de culto virtual, né? Por quê? Porque eu acho muito perigoso qualquer apologia a uma igreja virtual. Nós temos visto isso acontecer em vários lugares, né? Pessoas que congregam à distância. Então, eu acho muito perigoso a gente abrir essa porta, né? Assim, por assim dizer, uma porta diabólica, onde você supostamente engana as pessoas, fazendo com que elas acreditem que fazem parte da igreja, sendo que elas nem são igreja, né? Então, eu não vou fazer. O direcionamento que eu tenho a dar a vocês é que no domingo vocês, já que às vezes eu converso com alguns irmãos e eu vejo a dificuldade que muitos têm de encontrar um tempo, né, de fazer um devocional, até um culto no lar. Então, eu aconselharia que todos vocês, eu vou fazer, já anunciei lá em minha casa, né? E as pequenininhas gritaram de alegria que a gente vai ter culto no domingo de manhã, né? A gente vai estar reunido e vai ter culto lá na nossa casa. E eu aconselharia que todos vocês fizessem isso. A gente tem o nosso culto 9 da manhã, seria aqui 6h30 da tarde. Então a gente escolhe um horário, a gente estuda a Bíblia, a gente ora, a gente louva. E eu acho que vai ser de grande proveito. Até porque eu acredito, como eu disse a vocês, que essas medidas não serão medidas que irão perdurar muito tempo. Mas se por acaso a gente tiver um novo direcionamento do Senhor, pode ficar tranquilo que eu vou falar. Uma das coisas também que eu tive o direcionamento de Deus é que nós não devemos nos preocupar muito com o amanhã, no sentido, e semana que vem, como é que vai ser? O Senhor disse que a gente deveria enfrentar cada dia o seu próprio mal. Então o nosso desafio é essa semana, esse final de semana. Então nós já tivemos um direcionamento de Deus. Nós não estamos fechando porque estamos com receio de qualquer coisa. A gente não está fechando porque vai faltar transporte. A gente não está deixando de ter culto por nenhuma razão humana. Eu orei e eu creio que se os irmãos orarem vão ter esse mesmo direcionamento, porque Deus não é Deus de confusão. E nós não vamos ter um encontro no domingo, nem pela manhã, nem pela noite. E segunda-feira nós voltamos ao encontro nos horários que a gente tem mantido, né? Que é das 18 às 17 horas. Vai ser domingo, segunda-feira em Cosme de Farias, terça-feira aqui, quarta-feira na Boca do Rio, quinta-feira na Boca do Rio e sexta-feira, se Deus permitir, aqui de novo. Eu creio que provavelmente, semana que vem não vamos ter esse lockdown, esse fechamento. Eu creio que não vai haver, mas se for haver, nós vamos falar mais uma vez em virtude do que Deus vai nos direcionar para a semana que vem. Para essa semana o direcionamento é esse. Amém, irmãos? Amém. Todos entendidos? Então, para aqueles que dizem que são da igreja, mas eu estive lá no domingo e estava fechado, ninguém me falou nada. Mas você não foi na sexta? Não, na sexta eu não fui porque eu não pude, porque está no lockdown, né? Então, assim, vocês, eu vou botar o aviso nos grupos, mas vocês também se comuniquem entre si com os demais irmãos que vierem hoje para cá. E no domingo não vai haver, e para as mulheres amanhã também não vai ter um encontro de mulheres. Esse é o direcionamento que a gente recebeu do próprio Senhor. Mais uma vez, que essa não era a nossa luta. Nossa luta não é essa de lutar contra esse decreto do governo, pelo menos não agora, não dessa forma, uma vez que nós ainda vamos continuar cultuando normalmente durante a semana, como nós fizemos nessa última semana que passou. Amém? Tudo entendido? Eu senti gente que diz assim: ufa, graças a Deus, eu não vou ser preso. Eu já estava vendo esse pastor maluco, ele vai mandar a gente vir para cá e vai ser um problema. Ufa, meu Deus do céu. Ainda bem, viu, pai? Ainda bem que o senhor mandou aquele maluco ficar em casa, né? Não, irmãos, Deus está no controle de tudo. A gente viu isso.
na quinta-feira, na cirurgia de Dylan, não foi? Então, o papai de Dylan tá ali, todo, né, feliz. Eu já vi até uma entrevista de Dylan pós-cirurgia, né, dizendo que amava a mamãe dele, mediante um copo de água, né? E tá tudo bem, não tá, filho? Pra eu não fazer propaganda ainda não, porque o filmezinho que me mandaram foi muito lindo, dele conversando com o Lani, e ele tinha acabado, no dia da cirurgia, eu falei, rapaz, ele tá tão bem assim, né? Tudo bem, né, filho? E eu fiquei pensando assim, e o tumor, né? Não sei se os caras viram que ficou no grupo, não foi? Falei, meu Deus, aquele pedaço de tumor estava dentro do bichinho ali. E ele ficava alegre aqui, brincando com a gente, fazendo tudo, né? Então, glória a Deus que ele está bem. E a gente fica muito feliz com isso. Amém? Mas depois dessa breve, né, que os irmãos ficaram muito felizes, eu creio, né? Mas é para cultuar em casa, amém? Na segunda-feira eu vou perguntar o culto doméstico, como é que foi? Não, pastor, eu estudei Salmo 23, seu meu pastor, e nada me faltará. Quanto foi que tempo durou o culto doméstico? Pastor, não contei no relógio, mas foi algo em torno de 30 segundos, 1 minuto, né? Não é isso não, viu? É como se fosse na igreja, só que você vai fazer em casa, né? Amém? Amém, irmãos? Amém. É um desafio, né? Deus está sempre colocando novidade em nossas vidas. Vamos continuar a partir do capítulo 13, e o título da nossa mensagem, nós iniciamos essa mensagem na quarta-feira. Na quarta? Não. Foi, na quarta. Na quarta? Iniciamos essa mensagem na segunda. Aí na quarta falamos de novo, e hoje terça, e hoje sexta, né? Então é a terceira. O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com o mundo? Olha o que a gente está presenciando. Sabe, irmãos, eu vi um monte de gente hoje com medo. Gente, às vezes assim, pessoas que andam corretamente com medo de andar na rua e ser preso, imagine, como se fosse uma pessoa marginal, por conta dessa loucura que o mundo tem se transformado, né? Aonde as pessoas de bem, as pessoas que tratam, que agem corretamente, são tratados, são marginalizados, e as pessoas que fazem o mal, não acontece nada com elas. Por que o mundo anda desse jeito? Por quê? A gente já aprendeu. A gente está reaprendendo. A gente aprendeu em Mateus 24 e a gente está reaprendendo aqui em Marcos 13. Por que o mundo está como está? Então nós paramos no versículo 19. E Marcos 13, 19. E aqui Marcos está falando da grande tribulação, desse período de tempo onde os cristãos efetivamente serão perseguidos de maneira ainda mais ostensiva. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora, e nunca jamais haverá. Então, não é essa tribulação que a gente está aqui hoje, que um monte de gente está pensando, meu Deus do céu, se passar um carro da polícia aqui, e agora? Pega o pastor, né? Meu filho, a gente não está fazendo nada errado aqui. O toque de recolher é às 8h30. E se por acaso qualquer autoridade quiser fazer algo, né, de maneira irregular, não vai ser novidade, mas o toque de recolher é a partir das 8h30. Mas essa tribulação aqui é outra tribulação. É uma tribulação onde você é pego muitas vezes dentro da sua casa, onde você é tirado de lá de dentro à força. Então isso pode acontecer, isso está acontecendo em alguns países. Só o fato de você se declarar cristão já é para você praticamente uma sentença de morte em alguns países hoje. Eu não sei se os irmãos já viram pesquisas religiosas, e a religião que mais cresce no mundo é a religião islâmica. E uma vertente do islamismo, né, tem como posicionamento acabar com todo tipo de religião que não seja o Islã. É por isso que eles têm a chamada jihad, que é a guerra santa, né? Então, deles, no caso, né? Então, o islamismo tem crescido. Lá na África, por exemplo, igrejas são comumente metralhadas por pessoas do grupo islâmico chamado Boko Haram, um grupo radical islâmico que procura igrejas cristãs, metralha essas igrejas, invade
aldeias onde as pessoas são cristãs e maltrata, mata, sequestra os filhos. Isso está acontecendo agora, irmãos, né? Não é um problema de uma pandemia que surgiu há um ano, não. Não, a perseguição cristã é algo que já tem há 2000 anos. Há 2000 anos os cristãos são odiados e perseguidos. Algumas vezes esse ódio é dissimulado, outras vezes esse ódio é aberto. Às vezes a perseguição é uma perseguição espiritual e uma perseguição escondida. Muitas vezes essa perseguição é aberta, mas o cristianismo sempre foi odiado. Jesus disse: vocês serão odiados. Não é? Vocês serão odiados lá no fim, quando eu estiver voltando. Não, até a minha volta. O mundo odeia a luz. As trevas odeiam a luz. É importante que a gente entenda isso. Isso não é um privilégio da gente agora, numa época de pandemia, em virtude de um decreto, né, do governo. Não, o mundo odeia os cristãos. Ponto. Em qualquer lugar, em qualquer era, em qualquer época, independentemente de dificuldade financeira, de dificuldade sanitária, o mundo odeia os cristãos, porque o nosso posicionamento, a maneira da gente viver, a maneira da gente crer, agride as pessoas. Você é um aviso que as pessoas do mundo estão indo para o inferno. Então, quando a pessoa olha para você, ela vê um outdoor ambulante dizendo para ela: você está indo para o inferno. Aí você acha que a pessoa fica feliz em olhar para você? Não fica. Então, por isso que o mundo odeia os cristãos. Porque os cristãos vivem na luz. E os homens amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Então, tudo que está acontecendo, por que é necessário esse decreto agora? Por conta de má gestão. Uma má gestão. Não tem vacina, não tem preparação. Por que não se fez, não tomaram-se medidas na época das eleições? Falei isso recentemente, antes desses decretos começarem. Parece que o vírus tirou férias nas eleições e agora voltou. E por que não fez esse decreto antes? Porque estava tendo a eleição da Câmara dos Deputados, que era algo extremamente importante para os políticos. Então agora que os políticos já conseguiram, né, ajeitar a parte deles, agora vamos açoitar a população. E qual é a população que mais sofre? Os cristãos. Eles não se preocupam com os cristãos. Ah, não, esse radicalismo de ter que se reunir para cultuar a Deus junto, isso é algo totalmente necessário. Isso é um fanatismo para eles. Para eles. Para nós não. Para nós o que fazemos aqui é essencial. Mais essencial do que o respirador. E olhe que eu já estive internado precisando de um respirador. E digo que o oxigênio que eu recebi lá não pode ser substituído pelo que eu sinto aqui. Mas as pessoas do mundo nunca vão entender. Não é por acaso que a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para o homem. E a sabedoria do homem é o quê? Loucura para Deus. Então aqui no versículo 20, não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos, por causa de você. Você sabia que nesse exato momento Deus está preocupado com você? Eu não gosto muito de usar essa palavra preocupado, né? Porque Deus não se preocupa, Deus está no controle de tudo, mas Deus está ocupado com você. Deus é aquele que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E o profeta chega a ficar maravilhado. Nunca se viu um Deus como esse Deus. Porque todos os deuses que eram apresentados, a gente sabe que são falsos deuses, os deuses das nações estrangeiras, circunvizinhas de Israel, eram deuses longínquos. E aí vem o Deus verdadeiro, que é um Deus que se relaciona com o seu povo. A tal ponto de se fazer um de nós. Olha que coisa louca, irmão. Compreensível para a natureza de qualquer ser humano. Como assim? Deus
deixou de ser Deus para viver como homem. Por que isso? Para que a justiça dele fosse satisfeita. Tamanho é o pecado que às vezes a gente acha que é pequenininho. Por exemplo, essas autoridades que estão governando de maneira equivocada, tentando de alguma forma atrapalhar, obstaculizar o culto a Deus e a propagação do Evangelho, elas vão estar diante de Deus naquele dia. Vem cá, por que foi que você baixou aquele decreto mesmo, proibindo que o meu povo se reunisse e me cultuasse? Por que você fez aquilo? Ele vai ter que dar essa satisfação a ele, naquele grande dia. Mas eles não têm temor. Eles não têm temor. Eles não têm conhecimento de Deus. Como diz o Salmo, diz o tolo no seu coração, não há Deus. A mente dessas pessoas, Deus não existe. Deus é apenas uma palavra que eles usam segundo a sua conveniência. Assustador. E muitos se dizem evangélicos, pasmem, dessas autoridades governamentais. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos, falsos ungidos, falsos homens, dizendo-se especiais, dizendo-se terem poder, dizendo ter poder em si mesmos. Quantos existem ao redor do mundo? Falsos profetas. A ideia de falsos cristos, como disse um determinado estudioso da palavra de Deus, a ideia de falsos cristos é algo fora da igreja. A ideia de falsos profetas é gente dentro da igreja, pervertendo a palavra de Deus, dizendo que Deus mandou falar algo que ele não mandou. Isso é o falso profeta. O falso Cristo é aquele que age chamando a adoração para si, chamando seguidores atrás de si. Como a gente vai ver, por exemplo, no caso, de Maomé, que é o líder maior do islamismo. Como a gente vai ver o caso de Buda e tantos outros, Confúcio e tantos outros líderes religiosos das mais diversas religiões do mundo, que surgem e por meio dos seus enganos, eles conseguem milhões, centenas de milhões de adeptos. Os falsos profetas são esses que hoje lotam as igrejas, que estão no púlpito das igrejas, dizendo que Deus falou aquilo que Deus não falou, e deixando de falar aquilo que Deus mandou que eles falassem. Por isso que Deus dá uma advertência a um profeta dele, Ezequiel. Diz, olha Ezequiel, você tome cuidado, viu Ezequiel? Você é meu profeta. Então quando eu mandar você falar para o pecador, para ele se arrepender do seu pecado, é para você falar. Porque se você não falar, e o pecador morrer no pecado dele, eu vou cobrar o sangue dele da sua mão. Então a gente tem que tomar cuidado, para que da nossa boca saia a mensagem de Deus, somente ela. Que a gente chegue, ao patamar de alguns irmãos aqui que foram doar sangue para Dylan, que disse que entupiu o cano, porque era versículo bíblico no sangue, O sangue ficou meio entupido assim, teve que botar outra seringa. Então tinha uns versículos bíblicos assim, no meio. Amém. Pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios. Olhe, operando sinais e prodígios. Já pensou se aparece alguém com a cura do Covid? Agora talvez fizesse menos efeito, porque já se tem várias vacinas, Basta ter organização e dinheiro para comprá-las, mas já se tem várias vacinas. Só para você ter uma ideia, a nação de Israel já vacinou quase 50% da sua população. Sabe quantos por cento da sua população do Brasil vacinou? 2%. Organização. Ah não, mas Israel é bem pequenininho, o Brasil é muito grande. Irmãos, me perdoem a sinceridade. A organização de Israel é uma coisa, a organização do Brasil é outra. Então assim, a gente tem que tomar cuidado
Muito cuidado, porque para que a gente não seja influenciado, para que a gente não se veja tomando partido de grupos políticos que estão brigando entre si, quando na verdade quem está por trás de todo o agrupamento político é um só, é aquele mesmo. É o mesmo que entrou em Judas, é o mesmo que enganou a Eva, é ele mesmo que está por trás de todos esses poderosos. Então, independentemente da cor do partido, da sigla do partido, quem está por trás é o mesmo. Os poderosos desse século, que não reconhecem o Senhor Jesus. Embora muitos partidos até usem na sua sigla a palavra cristão, mas cristãos não tem nada, muito pelo contrário, só envergonha. Mas eu quero aqui já passar para nossa parte final. Não vamos prolongar muito hoje. Eles vão operar sinais e prodígios para assim enganar, se possível, os próprios eleitos. Eu quero que você entenda que o foco do inimigo não é enganar aquele que já está enganado. O foco do inimigo é enganar aquele que está na verdade. É trazer algum tipo de dúvida àqueles que vivem debaixo da certeza. É por isso que, como foi que Satanás tentou o Senhor Jesus? Vocês se lembram? Todos aqui já leram o Evangelho de Mateus, amém? Mateus 4, Lucas 4, eles trazem essa passagem e diz: se tu és mesmo Filho de Deus. Ó, ele quer trazer dúvida ao nosso coração, aonde deveria habitar certeza e convicção. Eu sei quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ainda que eu venha passar por vales perigosos, ainda que o pior aconteça comigo, eu não temerei, porque o Senhor está ao meu lado. E se por acaso vier uma tempestade, eu não vou temer, porque aquele que dá ordem ao vento e ao mar, ele está no barco junto comigo. Essa é a certeza e a convicção do cristão. Nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. A gente queria que Dina fosse operado, né? Mas a gente não pensou que ia ser assim. Já no dia da operação, já brincando, já falando, nem parecia que tinha sido operado, né? Os médicos, pelo menos, ficaram todo mundo, né? Maravilhado, assim, né? Com a recuperação dele. Daqui a pouco o Dina tá aqui, meu filho, chegando aqui, mais forte que César, botando ele nas costas, assim. Papai. Eu estudava para passar a tarde toda operando. Uma hora, imagina. Porque tinha alguém na sala. Olha, tinha alguém lá. E foi na hora certa. José até me disse. José, ele mandou uma mensagem e disse: foi na 7ª tentativa. Ó, 6 tentativas odiadas. Na 7ª tentativa, pronto. Tá vendo? Deus só estava querendo que a gente tivesse o quê? Fé. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele. A gente não estava confiando, né? Mas aí quando confiou, aí Deus agiu. Amém, irmão? Amém. Mas isso é uma vida de Dylan, porque Dylan é crente, eu não sou não. Não, irmão, Dylan é uma criança, imagine a gente que tem que ser crente. Vai ajudar ele quando ele crescer, agora, né? As professoras aí, Dylan vai ser aluno de tia Massinha, e de tia Fabiana, e de tia Natiele. E aqui diz: opera dos sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Por isso não se engane, irmãos. Eu queria pedir a vocês, como pastor de vocês, usem esse final de semana, que a gente não vai ter encontro. Tem muito tempo que a gente não tem encontro no final de semana, para que seja um ponto, sabe, na nossa vida, onde a gente vai buscar Deus. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa, a gente já falou isso algumas vezes. Não é por acaso que nós repetimos sermões aqui a respeito do perigo
que nós corremos de sermos picados pelo mosquito da hipocrisia ou sermos de alguma forma influenciados pelo fermento dos fariseus e saduceus, que é a hipocrisia. E é maravilhoso essa oportunidade que Deus está nos dando esse final de semana, ainda que seja por meio da impiedade de um governador ímpio e de um prefeito mais ímpio ainda, mas ainda que seja pela mão desses ímpios, quem está no controle é Deus. Então assim, o que a gente, quando a gente vem para a igreja, as pessoas vêm. Quando a gente louva aqui na igreja, as pessoas vêm. Quando a gente se cumprimenta no final do culto, as pessoas vêm. Mas esse final de semana você vai cultuar Deus em sua casa. E você sabe quem vai ver? Deus. E você vai receber uma recompensa como você nunca recebeu. Existem momentos em que Deus faz assim com a gente. É por isso que eu fiquei assim ontem, então assim, sabe? Quando eu orei a Deus, e eu estava assim, maravilhado, doido para estar no domingo aqui de noite e de manhã, que nada, vamos para dentro. Estou com o Marcelo, estou com o pessoal lá, estou com o Matheus, está todo mundo, a gente vai ser uma bagunça ali, que mexer, vai ser aquele negócio. Aí o Senhor disse, não, meu filho, você não vai não. Aí parecia, sabe quando criança, como você tira a chupeta? Quem já chupou chupeta aqui? Eu, até quase 5 anos. Coitado, meu pai e minha mãe. E aí você fica assim, eu digo, ô Senhor, por que vai ter tudo? Não. Mas domingo, Senhor. Aí eu fiquei assim, ó como o Espírito Santo é maravilhoso. Mas meu filho, quantas vezes você já pregou que não tem diferença entre dia e dia? É verdade, Senhor, mas domingo é domingo. Aí a gente, né, conversando com Deus. Não sei se vocês são assim, né? Vocês são mais espirituais do que eu tenho certeza. Mas não, esse domingo vai ser diferente. Esse domingo vocês vão me cultuar de uma forma que vocês não têm feito há muito tempo. E eu fiquei assim, tá bom, se vocês não querem. Mas eu vou dizer pra você que não foi fácil não, viu, irmão? Não foi fácil não. Eu falei assim, que eu tenho um compromisso com Deus já há um tempo. Que eu aprendi que é melhor obedecer do que ser corrigido. Amém? Tem alguém que discorda? É porque não foi corrigido ainda. Porque é melhor obedecer do que ser corrigido. A mão do Senhor é um testemunho, não é porque assim a pessoa diz, Deus me corrigiu, quer dizer que eu sou filho, amém. Mas meu filho, se você já foi corrigido por Deus, você não quer ser corrigido de novo não. Você quer, ó, certinho. Porque é duro, né? Mas, quando ele falou comigo que a gente agiria assim nesse domingo, e mais uma vez eu digo, esse domingo, pastor, e o próximo domingo, se tiver de novo, eu não sei, eu vou orar. Eu orei por esse final de semana, eu orei pelos nossos encontros nesse final de semana e tive esse direcionamento que eu passei para vocês no início do culto. Nós vamos estar em casa, em oração, e nós vamos... E é maravilhoso a gente entender que a gente pode contar um com o outro. Sabe, irmãos, a gente passa por muitas tristezas, assim, frustrações. Isso é natural do ser humano. Mas, assim, eu me sinto muito feliz de fazer parte de uma igreja bíblica. Não de ser pastor de uma igreja bíblica, mas de ser um irmão de vocês de uma igreja bíblica. Eu fiquei tão feliz, né? Porque assim, a cirurgia era de Dylan, filho de César e de Lane, mas parecia que Dylan era filho de todo mundo. E aquilo foi tão legal, assim, eu não sei se vocês receberam isso da mesma forma, assim. É tão legal isso, né? Quando a gente sente que a gente está unido. Eu fico maravilhado, sabe? Quando eu vejo a participação dos irmãos juntos, fazendo as coisas e dividindo um com o outro os problemas, as alegrias, as tristezas. Eu acho isso, sabe, divino. Porque uma das coisas mais difíceis do mundo é isso, é você encontrar amigos sinceros. Amigos e irmãos são falhos, são fracos, nos decepcionam muitas vezes, mas são nossos irmãos, nos amam. E isso é um privilégio da família de Deus. Aqueles que ouvem, obedecem. Essa é a minha família.
Então assim é maravilhoso. Você está se sentindo meio assim, né? Pô, mas esse final de semana eu não vi a irmã. Liga para ela. Irmão Marcelo direto manda para mim. Eu acho tão maravilhado, né? Eu sou mais tímido. Mas o irmão Marcelo às vezes manda uma mensagem para mim. Tô até respondo o irmão, mas eu tenho certeza que ele não vai se incomodar. Ele manda uma mensagem: pastor, eu tô com saudade de você. E eu fico com alegria. Eu também tô, meu irmão. Só você que tem saudade, eu também tenho. É legal a gente conversar dessa forma, né? Às vezes outro irmão diz: pastor, você já sabe quem é. Salve! Digo: de quê, meu filho, dessa vez? Então assim, é muito bom, né? Quando o irmão Mateus teve Covid, assim, a gente ficou, né, naquela preocupação, mas aí Deus botou enfermeira do lado dele, que cuidou bem dele, não foi? E fez aqueles... E cuida dele com um negócio de uns bolos dietéticos, assim, um negócio assim, viu? Não fica pensando, botou logo assim, sabe? Não é o que a gente come não, meu filho. A gente está acostumado a comer, né, essas comidas assim de orelha, não, negócio de aveia, sem açúcar, né? Por isso que a pele de Mateus é assim, ó. De uma espinha. É isso aí, meu filho. Então a gente fica feliz, não fica? Rodolfo me manda um louvor de madrugada. Meu pastor, o senhor ouviu? É bom demais. Ele me mandou uma mensagem, não foi, grupo? Na verdade não foi uma mensagem, ele me ligou pelo WhatsApp, querendo saber se a gente ia ter um encontro, né? Porque o irmão ia arrumar a igreja junto com ele. É tão bom, né? A gente ter essa unidade, a gente ter essa união. Tem a vovó Ganso, quando a vovó Ganso não vem os gansinhos. Aí a gente pergunta: o que foi que a vovó Ganso teve? Não, a vovó Ganso ficou muita coisa hoje, mas ela disse pra gente vir. E aí vem os gansinhos e volta tudo como a vovó Ganso manda. Um tá do outro, assim, bonitinho, né? Então, é bom demais, irmãos. Sabe, uma igreja bíblica é um presente de Deus pra gente. Eu fico muito feliz de fazer parte disso, né? Então, é isso que o inimigo quer tirar da gente. Você acha que ele está feliz porque a gente está feliz? Não. Ele quer tirar isso que nos dá tanta alegria em meio a tanto sofrimento. A gente olha para o cenário do mundo, para o cenário político, para o cenário do comércio, e a gente fica tão triste. As pessoas só preocupadas com dinheiro e não se preocupam se vão matar ou se vão maltratar. Você vê empresários que preferem jogar comida fora do que doar para quem precisa, para poder, porque senão o preço da mercadoria vai baixar. É um negócio assim que você diz: meu Deus, que mundo é esse? É o mundo que a gente está vivendo. A maldade se multiplicaria. Não foi o que o Senhor Jesus disse para a gente? Mas a gente tem que tomar cuidado para o nosso coração não se endurecer. Esse é o nosso grande desafio. Por isso ele diz aqui: eles vão fazer sinais, prodígios, eles vão tentar enganar vocês. Cuidado com sinais e prodígios. Cuidado com pessoas oferecendo ótimos negócios, tentando te afastar, sabe, do centro da vontade de Deus. Imagine, por exemplo, o irmão César recebendo um convite para trabalhar, sabe, em Dubai, recebendo $20 mil por mês. Imagine. Diz: pastor, eu acho que foi de Deus, porque eu já fiz meus cálculos aqui, $20 mil é R$100 mil por mês. E como é que isso não é de Deus? Agora já me orientaram que se eu for para lá eu vou ter que ir frequentar uma sinagoga, uma mesquita, porque meu patrão ele é islâmico, ele não admite nenhum cristão lá, mas é 100 mil. E aí, você vai? Claro que você não vai. Mas existem ótimas propostas para você e para mim. Não existem ótimas propostas todos os dias. Quando fala de enganos, é nesse sentido. Às vezes a gente fica pensando que é só mágica, né? Como essas igrejas, vai chover pó de ouro. Não, irmãos, muitos enganos vêm por meio de negócios que parecem ser maravilhosos. Como está lá em Provérbios, caminhos que aos nossos olhos parecem os melhores caminhos, mas são caminhos de quê? De morte. Pelo menos de morte espiritual. Talvez o seu bolso fique cheio de dinheiro, mas a sua vida espiritual
você se empobreça a tal das coisas assim que me deixa sempre vigilante é estudar um pouco a vida de Ló. Se vocês já leram Gênesis, você fica assim, não, Ló é um camarada de gente ruim. Você viu Ló? Rapaz, Ló era sobrinho de Abraão, mas na verdade a Bíblia diz que era sobrinho, mas se você prestar atenção, o relacionamento de Abraão com Ló era um relacionamento de pai e filho. Porque Abraão não tinha filhos e Ló tinha perdido o pai. O irmão de Abraão, que era pai de Ló, tinha morrido cedo. Então o relacionamento de Abraão e Ló era um relacionamento de pai e filho. E aí começaram a brigar por causa de quê? De dinheiro. Olha que coisa. E aí Abraão disse, olha, escolha qual é o que você quer ir. Quando ele viu a campina, ele vivia da pecuária, ele disse, rapaz, água e pasto é tudo que eu quero, eu vou ficar milionário. Foi para lá. E aí você diz, olha que camarada de gente ruim. E Deus ainda salvou. Deus ainda salvou ele. Mas a mulher dele morreu. Estátua de sal. Sabe o que significa sal na Bíblia? Um instrumento de purificação. E depois a gente vê o que as filhas de Ló fizeram com o pai. Assustador. Esse livro de Gênesis tem que ser lido com muito cuidado. Surgem duas nações amaldiçoadas do ventre dessas duas mulheres. Aí a gente fica assim, rapaz, esse Ló não vale nada, esse Ló sem vergonha, esse Ló não aproveitou o tempo que teve do lado de Abraão. E aí você tem na Bíblia um livro chamado 2 Pedro, se eu não me engano. E aí diz assim, porque o justo Ló... Aí não, Pedro, Pedro, você não leu Gênesis, Pedro? E aí lá está escrito que Ló sofria todos os dias pela escolha errada que ele fez um dia. Você já imaginou isso? Ele fez uma escolha errada um dia. E aí ele sofreu durante anos por conta dessa escolha errada. Ele perdeu a mulher por conta dessa escolha errada. Ele perdeu o respeito das suas filhas por conta dessa escolha errada. A gente viu isso na vida de Davi, de maneira ainda mais clara. Então, por isso que quando Pedro diz, sede sóbrio e vigiai, ele está dizendo, cuidado. Cuidado em ser guiado por vista e não por fé. Você tem que viver por fé, não por vista. Porque se a gente viver por vista, irmãos, a gente vai ser facilmente enganado pelo pai da mentira. Irmãos, o que você acha de um ser que conseguiu enganar anjos? Você já imaginou isso? Você já imaginou que todo demônio no passado foi um anjo? Quando Satanás, que ainda não era Satanás, quer dizer, acusador, adversário, quando ele era ainda um anjo lá no céu, ele usou a sua influência para influenciar 1/3 parte dos anjos. E como é que os anjos que viam pertinho de Deus acreditaram nesse ser, rapaz? Pense no poder de influência de um ser como esse. E ele passa todo esse poder para aqueles que servem a ele. Por isso que está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2. É o próprio Senhor que autoriza que, segundo o poder de Satanás, os seus servos, os servos de Satanás, façam prodígios e sinais para enganarem quem? Aqueles que não têm prazer na verdade, mas têm o seu prazer na iniquidade. Por isso que a gente tem que prestar bastante atenção no texto. Estai vós de sobreaviso. Olha o que ele diz: estai vós de sobreaviso. Você está de sobreaviso, irmão? Você está prestando atenção no que está acontecendo no mundo? Você acha que é por acaso que todas as previsões... Irmãos, a gente está pregando aqui desde o primeiro caso de Covid no Brasil, sim ou não? E já tem mais de um ano que essa pandemia atingiu o nosso país. Fez um ano, eu acho que esse mês. Eu vi nos noticiários. Todas as previsões erraram. Todas.
olhe, o ponto mais alto da curva vai ser maio, vai ser junho. Não, agora vai decair. Depois vê esse negócio da segunda onda. Agora já tem esse negócio das variantes. Algo que ninguém imaginava. No primeiro momento. Acreditar que essas mutações... O médico que me tratou, ele disse, não, realmente esse vírus do Covid é muito próximo do H1N1 e realmente eles acontecem mutações em 2 anos, de um ano para o outro. Não, as mutações estão acontecendo rápido demais. E aí a gente já tem em 2021, em alguns lugares, mais morte. E olha que a gente ainda está em quê? Em fevereiro, não é isso mesmo? Vai começar março, segunda. Já tem lugares que tem mais morte em 2021 do que 2020 todo. Todas as previsões estão erradas. Será que só sou eu que estou prestando atenção nisso? Você percebeu que todo mundo errou? Todo mundo que diz, eu estou entendendo, é assim, fique em casa, faz assim, todo mundo já viu. Não dá para ficar em casa 1 ano, não dá. Não dá para ficar numa piscina de álcool em gel. Já foi visto que a máscara por si só não protege. Já foi visto. Tudo que se dizia, irmãos, tudo que se dizia não está contendo. Vocês se lembram quando um pastor maluco, há 1 ano atrás, disse que o Covid era a mão de Deus? Só quem pode parar é Ele. A gente está orando, irmãos. O que todo esse sofrimento do mundo tem produzido nas nossas vidas? A pergunta é essa. A gente não pode olhar para o que está acontecendo e ficar insensível. Mais de 250 mil brasileiros morreram só dessa enfermidade. E a maioria esmagadora foi para o inferno. E agora que as pessoas estão percebendo que uma das principais causas da propagação do vírus é o consumo de bebida alcoólica. É mesmo, eles só perceberam isso agora. Só agora que eles perceberam. Então a gente fica assim, irmãos, é a maldade. Você está preparado para isso? Para enfrentar a maldade do mundo, sem deixar que o seu coração se endureça? Esse é o desafio. Você está preparado para as pessoas te fazerem mal e você orar por elas, e se tiver oportunidade fazer o bem para elas? Se o seu inimigo tiver fome, bater na sua porta e pedir o que comer, e aí? Aquela pessoa que te negou ajuda, aquela pessoa que te maltratou, agora está passando fome, bateu na sua porta, você faz o quê? Ah, quem me viu passando pela prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, vai se arrepender. Não, meu filho, essa música é do cão. Não, pastor, mas essa música toca na igreja. E os falsos profetas estão na igreja, meu filho, cantando um monte de louvor herético. Quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, você vai ajudar. Sim ou não? Sim. E outra coisa, a bênção verdadeira é lá no céu. Por isso, cuidado, fique sobre aviso. Tudo isso foi predito. Tudo que acontecer com você, aqui na terra, eu garanto para você que tem versículo bíblico. Tem versículo bíblico. O irmão César me perguntou, pastor, por que adiou tantas vezes a cirurgia de Dylan? Eu disse, meu filho, porque os homens fazem planos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Depois da cirurgia eu mandei o mesmo versículo para ele. Eu falei, filho, a gente faz plano, não faz? E é normal a gente fazer plano. Não tem nada de mal a gente fazer plano. Mas a gente tem que entender que os nossos planos nem sempre vão dar certo. E graças a Deus por isso. Porque se todos os nossos planos dessem certo, eu acho que a gente já estava morto. Deus muda os nossos planos para o nosso próprio bem, muitas vezes. Por isso que quando a gente ora, a gente diz, ó Pai, eu estou pedindo assim, mas que seja feita a tua vontade. Porque a tua vontade é muito superior à minha. Eu vejo somente
em parte. O Senhor vê tudo. Eu quero concluir, irmãos, por causa do horário. Mas aqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. A ideia aqui é os poderes do céu serão abalados, tanto do ponto de vista visível, estrelas, planetas, mas do ponto de vista também espiritual. A ação dos demônios será muito mais perceptível. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Você acredita nesse dia, irmãos? Você já imaginou o dia que você vai se encontrar com Jesus? Então você não tem nada que temer. Nada que acontecer com você vai impedir que esse dia chegue. Esse dia pode chegar com você no leito do hospital. Esse dia pode chegar com você sendo apedrejado. Esse dia pode chegar também com você dormindo na sua casa. Teve pessoas cristãs, um exemplo deles, George Whitefield. George Whitefield foi um dos maiores pregadores de toda a história do cristianismo. E na sua geração ele foi o maior da sua geração, talvez. E ele estava pregando, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Ele era da Inglaterra, ele fez algumas incursões nos Estados Unidos e ele estava pregando. George Whitefield foi o primeiro homem a pregar para grandes multidões, e ele não tinha isso que eu tenho aqui, ó. E estou pregando para poucas pessoas. Imagine a garganta desse homem. Pregava para 20, 30 mil pessoas. E ele estava pregando, e ele costumava pregar 3 vezes por dia. Você já imaginou isso? Esse camarada é fanático. Eu gosto de gente fanática. E ele pregava 3 vezes por dia. Depois de um dia desse, 3 vezes ele pregou. Imagine o desgaste, sem microfone, para grandes multidões. Ele estava meio adoentado. E ele disse, para o anfitrião que estava recebendo ele em casa, ele não estava em hotel de luxo, estava na casa de um irmão. Eu dormi, eu espero que amanhã eu acorde melhor. Ele acordou melhor, porque ele acordou no céu. Ele faleceu nessa viagem missionária, dormindo de uma pregação para outra. Já teve outros irmãos que morreram de outro jeito, apedrejados. Paulo foi decapitado, Estevão apedrejado, e tantos outros que foram torturados. Pessoas que morreram em naufrágio, pessoas que morreram das mais diversas formas, mas eram cristãos. Cristãos que morreram de enfermidade. Tem um desses cristãos conhecidos que ele foi pregar numa época de um surto, se eu não me engano era de tuberculose. E ele tinha menos de 30 anos, 20 e poucos anos. E ele foi pregar num local que estava tendo surto dessa doença. Ele adquiriu essa doença e faleceu. E com 20 e poucos anos ele deixou material assim, que parecia que ele viveu quase 40, 50 anos. Por que Deus faz assim, irmãos? Quando o fruto amadurece, ele vai para casa. Quando a gente está mais perto do céu do que da terra, acontece com a gente o que aconteceu com Enoque. A gente é levado pelo Senhor para casa. Acho que a gente ainda é muito carnal para isso. Mas eu creio que vai chegar o momento em que o Senhor vai olhar para você e vai dizer: meu filho, vamos para casa. Aí você vai dizer: só se for agora, meu pai. Porque o nosso pai está no céu. Quando a gente ora, eu não sei se você é assim tão bobo como eu, mas eu ainda me emociono quando eu estou orando da maneira correta, porque é muito comum a gente orar da maneira errada, de maneira superficial. Mas assim, quando a gente está fazendo a nossa oração de maneira correta, de maneira espiritual, por meio do Espírito, e a gente abre a boca, ou mesmo orando de maneira calada, com a nossa mente, porque Deus ouve, mesmo quando a gente está com a boca fechada, a gente fala assim: Pai nosso, Deus do céu, o ser que criou todas as coisas do universo é o meu Pai. Já pensou? Tem gente que fica assim: você sabe que é meu pai? Meu pai é fulano de tal. Você sabe que é meu pai? Né?
Quem é o seu pai? É aquele que está no seu alto e sublime trono. Mas ele tem amor suficiente para se inclinar e conversar com você. Já imaginou isso? É como que com uma mão ele estivesse segurando todo o universo e com a outra ele está te acariciando. Às vezes eu faço essas maluquices na minha cabeça e falo, esse Deus é bom demais. Como é que você não é apaixonado por um Deus desse? Por isso que tem um sermão, né, formado num pequeno livro, muito bom. Eu esqueci o nome do autor puritano, que diz assim, Cristo totalmente desejável. Quando a gente conhece Deus, quando a gente conhece o Senhor Jesus, quando a gente conhece o Espírito Santo, a gente fica apaixonado por Deus. A gente diz, esse Deus é bom demais. A gente faz tanta coisa errada. E Ele ama a gente. Não fazendo uma apologia ao erro, porque quando a gente faz coisa errada, Ele corrige, Ele exorta. Mas eu estou dizendo assim, Ele não desiste da gente. Ele preparou todas as coisas, até as boas obras que a gente vai fazer, Ele preparou de antemão para que andássemos nela, como está escrito em Efésios. Por isso eu quero concluir aqui nessa noite, dizendo para você, lembre-se do sermão de hoje, amanhã, sábado, no domingo, vai ser eu acho que desde que a gente abriu a igreja, esse vai ser o primeiro domingo que a gente não vai ter um encontro público. E a gente vai aproveitar ele. Eu tenho certeza que quando a gente se reunir na próxima semana, nós vamos ser pessoas diferentes. Por meio da mão, mais uma vez vou repetir, de um governador ímpio e de um prefeito ímpio, de autoridades ímpias. Nós estamos respeitando por um direcionamento de Deus. Mas Deus vai transformar as nossas vidas. Com o poder do quarto em secreto. Você lembra quando Jesus nos ensinou a orar? Você vai entrar no seu quarto em secreto. E você vai falar com seu pai em secreto. E o seu pai que te ouve em secreto, ele vai te ouvir, ele vai te ver, ele vai te responder. E eu quero estar vivo na segunda-feira, para que a gente possa se alegrar. Os testemunhos que eu creio que vão ser muitos, do poder do quarto em secreto. A gente tem orado tanto por um avivamento genuíno, quem sabe não seja agora o momento. Que o Senhor de fato nos ajude a entender o que estamos vivendo e o nosso papel de luz e de sal diante desse momento de desesperança, frustração e maldade que encobre o mundo inteiro. Nós somos a luz e o sal. Mesmo nas noites mais tenebrosas, você é um farol que Deus acendeu e que ninguém pode apagar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por a oportunidade de estarmos aqui reunidos. A minha incredulidade, achei que talvez esse culto nem pudesse ocorrer, mas ocorreu de maneira tão pacífica e harmoniosa, Senhor, que me constrange. Obrigado, Pai, por estar aqui mais uma vez com os meus irmãos, e principalmente com a Tua presença bendita, Senhor Jesus. Tu que nos guia todos os dias, Tu tem nos guiado, e nós queremos continuar nos guiando. Nos guia, Senhor, para mais perto de Ti. Ajuda-nos, Senhor, nesse sábado, nesse domingo, que não nos ajuntaremos publicamente a estarmos juntos contigo, no momento que há muito tempo não estávamos usufruindo. Eu oro para que os meus irmãos descubram a maravilha do culto doméstico. Quando muitas vezes somos privados do culto público, nós temos a oportunidade de cultuar na intimidade dos nossos lares. Sabemos que uma coisa não substitui a outra, mas muitas vezes o Senhor faz isso para que nós aprendamos o significado. Muitas vezes, para a gente aprender o significado e valorizar os cultos públicos, o Senhor permite que a gente faça o domingo sem cultuar. Obrigado, Deus, por continuar nos ensinando.
apesar de sermos pessoas de dura serviço, o Senhor não desiste de nos ensinar. Ó Senhor Jesus, Tu que é o mestre dos mestres, Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o sábio conselheiro, continua, Senhor, a nos guiar por meio das Tuas santas palavras e nos fazer cada vez mais parecidos contigo. Mais uma vez te agradecemos, Senhor, pela cirurgia de Dylan, pela vida de César, de Lani. Ajuda Lani, Senhor, César. Creio que esses momentos que eles passaram até o dia de hoje foram muito difíceis. Que eles possam ter um momento de refrigério, Senhor, e de renovo em Ti. Abençoa também a vida do nosso pequenino Dylan, Senhor. Tenha sempre essa alegria, mais ainda quando ele aprender o Teu Santíssimo Evangelho e andar nos Teus caminhos e aprender a preciosidade de estar nos Teus átrios, Senhor. Ó Deus, eu oro pela vida da irmã Osana. Eu sei que a saúde dela não anda bem, segundo a visão dos homens, mas nós não precisamos da sabedoria dos homens, porque nós temos o poder de Deus. Ó Senhor, salva a nossa irmã, cura ela, que ela se sinta tocada no dia de hoje, renovada, revigorada, que ela se sinta, Senhor, abraçada não por nós, mas por Ti. Tem um abraço muito mais poderoso, tem um toque curativo, como o Senhor curou, Senhor, aquela mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos sofria. Que seja assim com a nossa amada irmã Osana, que já há tantos anos tem padecido na mão de muitos médicos, mas ela sempre confiou em Ti, e nós acreditamos que a confiança dela não é em vão. Ó Deus, abençoa os meus irmãos nesse desafio de estarmos contigo nos nossos lares. Ó Deus, que oportunidade maravilhosa de largarmos de vez todo tipo de máscara, que mesmo sem querer possamos estar usando. Que nós possamos ser a mesma pessoa na igreja, em casa, no trabalho, aonde quer que estejamos, na certeza que o Senhor nos vê e nos ouve. Ajuda-me, Senhor. Ajuda, meu Deus, oramos pelos nossos governantes, mesmo aqueles que fazem o mal, nós oramos, pois acreditamos que o Senhor tem poder para salvar quem quer que seja, mesmo o mais perverso dos homens. Segundo a Tua boa vontade, Senhor, concede sabedoria a esses homens ímpios, para que Teu povo não sofra, Senhor, indevidamente. Ó Deus, eu oro para que haja um renovo no meio do Teu povo, diante de toda essa adversidade. Que o remanescente fiel cresça e resplandeça para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus oramos como igreja. Que o amor de Deus o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Nós dizemos amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor e diga ao seu irmão: nós vamos estar em casa, mas nós vamos estar unidos. Amém? Se uma terceira e última notícia, eu esqueci de falar no começo, para variar. Na semana que vem nós teremos ceia todos os dias. Então, de segunda a sexta a gente vai ceiar. Semana que vem, se Deus permitir, vamos ter encontro na segunda, na terça, na quarta. O de quinta que tinha parado vai voltar na Boca do Rio. Quarta e quinta na Boca do Rio. E aqui, terça e sexta e segunda-feira no Código de Farias. Amém? Orem uns pelos outros, confiando no poder de Deus. Amém.